toda a credibilidade que você já conhece. A informação de forma clara e rápida para você que não tem tempo a perder. Notícias do Piauí, do Brasil e do mundo, sempre perto de você. As transmissões da partida durante a Eurocopa. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo presidente do Comitê de Arbitragem da UEFA, o italiano Roberto Rossetti, em entrevista coletiva. Queremos oferecer, depois da revisão fora de campo, uma explicação técnica do VAR para o público, para vocês no estádio. Então você pode ver do lado esquerdo da tela, ao vivo, simultaneamente, o especialista da UEFA. Vamos preparar a explicação técnica sobre o que aconteceu na situação específica. Rossetti também afirmou que o único diálogo autorizado para explicar as decisões vai ser entre o árbitro de campo e os capitães das equipes. Qualquer outro jogador que protestar contra uma decisão ou que pedir uma explicação vai ser punido com cartão amarelo. O submarino de propulsão nuclear russo Kazan atracou na manhã desta quarta-feira no porto de Havana, juntamente com a fragata lança-mísseis Gorshkov. O destacamento naval faz uma visita de 5 dias à ilha. O Ministério das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba explicou na semana passada que essas embarcações não transportam armas nucleares e não representam uma ameaça à região. Mesmo assim, os Estados Unidos anunciaram que observam a operação com muita atenção. Já a Rússia confirmou que um grupo tático heterogêneo de embarcação de ataque, composto pela fragata e pelo submarino, completou um exercício sobre o uso de mísseis de alta precisão. A chegada desta frota ocorre no mesmo dia em que o ministro das Relações Exteriores, Bruno Rodrigues, e seu homólogo russo, Sergei Lavrov, se reuniram em Moscou. Uma declaração da parte cubana garantiu que Rodrigues expressou a Lavrov a rejeição cubana à expansão da OTAN em direção à fronteira russa. De acordo com o líder cubano, essa possível expansão é uma das razões para o atual conflito na Europa, entre Moscou e Kiev. Senadores argentinos discutem nesta quarta-feira um pacote de reformas fundamentais para o presidente de extrema-direita Javier Milei, que completa nesta semana 6 meses de governo sem ter conseguido a aprovação de uma lei. Caso os senadores aprovem a chamada Lei de Bases, que recebeu sinal verde dos deputados em abril, o texto de mais de 200 artigos vai retornar à Câmara para aprovação final. O caminho legislativo tem sido difícil para o pequeno partido de Milei, que é minoria nas duas câmaras. A Lei de Bases é uma versão reduzida da chamada Lei Ônibus, com mais de 600 artigos, que naufragou em fevereiro na Câmara dos Deputados. No Senado, Milei tem apenas 7 das 72 cadeiras e precisa do voto de 37 parlamentares para que o projeto sobreviva. Cerca de 35 estão garantidos graças ao apoio da direita tradicional. A Lei de Bases delega poderes do Parlamento ao Executivo, inclui incentivos controversos para grandes investimentos e estabelece uma dezena de empresas públicas sujeitas à privatização. Professores e funcionários públicos convocaram greves e protestos diante do Congresso nesta quarta-feira. O Federal Reserve anunciou nesta quarta-feira que vai manter as taxas de juros de referência nos níveis atuais entre 5,25% e 5,5%. Os membros do Banco Central americano votaram por unanimidade para segurar as taxas em seus níveis mais elevados em mais de 2 décadas. O anúncio sugere que os responsáveis pela política monetária seguem cautelosos sobre um corte muito abrupto. A tendência se mantém, apesar dos dados do Índice de Preço ao Consumidor, publicados mais cedo nesta quarta, que dão conta de uma moderação na alta dos preços. Ao final de sua reunião de 2 dias, o Comitê de Política Monetária revisou a previsão da inflação tanto para 2024 quanto para 2025, respectivamente em 2,6% e 2,3%. O comitê indicou modestos progressos adicionais em direção à sua meta de inflação de 2% e disse esperar um único corte das taxas de juros de apenas 0,25 ponto percentual até o fim do ano. As previsões de crescimento da economia americana ficaram estáveis, em 2,1% para 2024 e 2% para 2025. O governo de Hong Kong cancelou os passaportes de 6 ativistas pró-democracia considerados em fuga no Reino Unido. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pelo chefe de segurança local. Entre os sancionados estão o ex-deputado Nathan Law e o sindicalista Mun Siu Tat. Em um comunicado, o porta-voz do executivo local qualificou os afetados como criminosos sem lei que estão ocultos no Reino Unido. Nathan Law e outros estão dedicados há muito tempo em atividades contrárias à China e perturbadoras para Hong Kong. Este comportamento desagradável colocou em grave perigo a segurança nacional, danificou gravemente os interesses fundamentais de Hong Kong e atacou gravemente o princípio de um país, 2 sistemas.
Autoridades justificaram a medida com base em uma nova lei de segurança aprovada em março no território, que complementou uma imposta por Pequim em 2020 para calar a dissidência na cidade. O ex-deputado Nathan Law disse que o cancelamento do passaporte era supérfluo, já que ele tem asilo político no Reino Unido desde 2021. A sanção foi anunciada no 5º aniversário de um violento choque entre manifestantes e a polícia, que marcou uma escalada do movimento de protesto de 2019. No ano passado, foi oferecida uma recompensa equivalente a mais de R$600 mil pelos ativistas exilados. Uma mega estrela do K-pop encerrou mais de 500 dias de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul. Jin, o mais velho da banda BTS e o primeiro a se alistar, deixou a base militar em Yeoncheon na manhã desta quarta-feira. Ele era esperado por vários companheiros do grupo musical. Para comemorar a saída de Jin, o parceiro RM tocou no saxofone o refrão do hit Dynamite, da boy band mais popular do mundo. Os outros integrantes ofereceram a Jin um enorme buquê de flores. Os 7 membros do BTS estão parados desde 2022 devido ao serviço militar, que a Coreia do Sul exige a todos os homens com menos de 30 anos. Embora a banda tenha pedido aos seus seguidores que não fossem à base militar, vários fãs penduraram cartazes coloridos no local. Também foi lançado um balão gigante com mensagens de parabéns ao ídolo após 1 ano e meio de alistamento. A saída de Jin ocorre pouco antes do 11º aniversário da estreia do grupo. Em um evento com a presença de investidores da Arábia Saudita no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a exploração de petróleo perto da foz do rio Amazonas. Para o líder petista, o Brasil deve aproveitar a oportunidade com responsabilidade. O projeto petrolífero offshore, em uma área conhecida como Margem Equatorial, é altamente controverso e gera tensões até mesmo dentro do governo Lula. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se opõe abertamente à exploração. No ano passado, o IBAMA negou a concessão de uma licença à Petrobras para realizar perfurações exploratórias de petróleo na área. Ambientalistas apontam uma contradição em Lula por defender a exploração de combustíveis fósseis, enquanto busca se destacar como uma figura proeminente na luta contra as mudanças climáticas. Apesar das críticas, a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que desejava acelerar a exploração de novas reservas, incluindo a região próxima à foz do rio Amazonas. Poucos dias após um escândalo provocado por declarações consideradas homofóbicas, o Papa Francisco voltou a causar polêmica em Roma. O argentino de 87 anos usou novamente um termo pejorativo para se referir aos gays e aconselhou os homossexuais que queiram se tornar padres a irem a um psicólogo. Durante uma reunião privada com 200 padres na Universidade Pontifícia Salesiana na última terça-feira, o Santo Padre foi questionado sobre as vocações e utilizou mais uma vez a palavra frottiadine, que equivaleria a bichice em português. O termo em dialeto romano é difícil de traduzir, mas deriva de frotio, que significa bicha. De acordo com a agência de notícias italiana ANSA, Francisco teria dito que há um clima de frottiadine no Vaticano. O Papa ainda explicou que os gays são bons garotos que buscam o Senhor, mas para o pontífice seria melhor encaminhá-los para um bom pai espiritual, para um psicólogo, em vez de aceitá-los no seminário. O Vaticano não respondeu a um pedido de comentário enviado pela AFP. A Santa Sé informou em um comunicado na terça-feira que Francisco falou sobre o perigo das ideologias na Igreja. O texto diz também que ele retomou o tema da admissão nos seminários de pessoas com tendências homossexuais, reiterando a necessidade de acolhê-las e acompanhá-las na Igreja. No final de maio, Francisco se desculpou por ter usado a palavra frottiadine em uma reunião com bispos italianos no Vaticano. O Papa declarou que nunca teve a intenção de ofender ou se expressar em termos homofóbicos. Na presidência rotativa do G20, o Brasil quer que detentores de grandes fortunas paguem impostos equivalentes a pelo menos 2% de sua riqueza. Nesta quarta-feira, 18 senadores americanos pediram que o presidente Joe Biden apoie a iniciativa brasileira de cobrar um imposto mínimo global aos super-ricos. Em nota, os políticos destacaram que estabelecer padrões mínimos em todos os países permitiria aos Estados Unidos e a outras nações arrecadarem bilhões de dólares para atender necessidades prementes. Este valor poderia ser destinado, por exemplo, para o combate às pandemias, às mudanças climáticas e à desigualdade. O texto da presidência da Comissão Independente para a Reforma do Sistema disse acreditar que a iniciativa brasileira do G20 é de interesse estratégico para os Estados Unidos. Os senadores pediram que Washington se some a outros países para alcançar um acordo histórico que garanta uma economia americana e global mais equitativa. Os especialistas estimam que, globalmente, os super-ricos paguem cerca de 0,5% de sua riqueza estimada em impostos.
Você pode nunca ter ouvido o nome, nem ter visto uma foto dele, mas certamente já viu a silhueta de Jerry West, que morreu nesta quarta-feira aos 86 anos. Ídolo do Los Angeles Lakers na década de 1960, o armador foi inspiração para a criação da marca da NBA. Foi uma foto dele em quadra que serviu de base para a criação do logo, com a silhueta de West sobre um fundo vermelho e azul. Ele atuou na franquia de Los Angeles de 1960 a 1974 e conquistou um único título em 1972. Em 1969, se tornou o único jogador da história da liga a ser eleito o melhor jogador das finais sem ter conquistado o título. Depois de encerrar a carreira, trabalhou como dirigente em vários times da NBA e é considerado figura crucial na construção do Golden State Warriors, que dominou a liga na década passada. West também foi medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Roma de 1960 e, mais recentemente, trabalhou no Los Angeles Clippers. Os Estados Unidos vão trabalhar com os países mediadores para chegar a um acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. A afirmação foi feita nesta quarta-feira pelo secretário de Estado Antony Blinken, que visita o Catar. Com base no que vimos, no que discuti com o primeiro-ministro e no que discutimos com os nossos colegas egípcios, estamos determinados a tentar fechar as lacunas. E acredito que essas lacunas são superáveis. Não quer dizer que serão superadas, porque isso depende, em última análise, das pessoas dizerem sim. O grupo islamista palestino respondeu na véspera aos mediadores do Catar e do Egito sobre o plano de cessar-fogo proposto em 31 de maio pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentado como se fosse uma iniciativa israelense. Segundo uma fonte, o Hamas pediu a interrupção total da agressão em Gaza e propôs emendas ao plano apresentado por Biden, especialmente no que diz respeito a um calendário para um cessar-fogo permanente e a retirada total das tropas israelenses no enclave palestino. O chefe da diplomacia americana, que se encontra no Catar para consultas sobre a resposta do Hamas, disse que o movimento islamista, em guerra contra Israel há 8 meses na faixa de Gaza, poderia ter dado um claro e simples sim. Blinken também estimou que um acordo em Gaza reduziria as tensões entre Israel e o Líbano, onde há trocas de disparos diárias entre o exército israelense e o movimento pró-Irã Hezbollah, aliado do Hamas. O escalador e influencer polonês Marcin Bano foi detido em Buenos Aires ao tentar subir sem proteção o edifício Globan, no bairro de Puerto Madero. Bano utilizava a camisa 10 da seleção argentina com o nome de Lionel Messi. Ele conseguiu subir 25 dos 30 andares do edifício até ser resgatado por bombeiros. Imagens divulgadas nesta quarta-feira revelam o nervosismo dos agentes no momento da escalada. O escalador de 36 anos já realizou façanhas parecidas em outros países e tem nas redes sociais centenas de milhares de seguidores que aguardam a próxima ação temerária. Mais de 30 bombeiros, além de ambulâncias e viaturas policiais, participaram da operação, que foi iniciada depois de um chamado de emergência do interior do prédio. O influencer já tinha tentado subir no mesmo edifício na semana passada, mas foi impedido pela polícia. Depois de ser avaliado por médicos, Bano foi detido e transferido para uma dependência policial para esperar as acusações que vão ser apresentadas pela promotoria. A quarta-feira foi de celebrações para 2 pandas na província de Sichuan. A primeira a brilhar na frente dos repórteres no Centro Chinês de Conservação e Pesquisa foi Xiang Xiang. A fêmea, que nasceu no Japão, completou 7 anos para a alegria dos visitantes. Hoje eu vi Xiang Xiang comemorando seu aniversário e muitas pessoas do exterior vieram vê-la. Acho ótimo. Fico feliz onde quer que haja pandas por perto. Não importa o que os pandas estejam fazendo, fico feliz em vê-los. Outra panda que chamou a atenção foi Fubao. Ela nasceu na Coreia do Sul em 2020 e foi transferida para a China, onde foi apresentada nesta quarta-feira. O nome da fêmea significa tesouro que traz felicidade e ela é uma celebridade entre sul-coreanos, com mais de 500 milhões de visualizações no YouTube. A polícia argentina usou gás lacrimogêneo contra políticos e manifestantes que protestavam nesta quarta-feira em frente ao Congresso em Buenos Aires. Pelo menos 5 deputados tiveram de ser hospitalizados. O episódio ocorreu enquanto senadores debatiam um projeto de lei crucial para a governabilidade do presidente Javier Milei. A polícia antidistúrbios isolou o prédio do Congresso com barricadas. Cerca de 40 pessoas receberam atendimento médico no local com irritação na pele. O Senado discute a lei de bases, que inclui incentivos a grandes investimentos por 30 anos, uma reforma trabalhista, privatizações e uma polêmica delegação de poderes legislativos ao presidente ultraliberal.
Milei precisa do apoio dos congressistas após não conseguir aprovar uma única lei em 6 meses de governo. O debate ocorre em um contexto de recessão econômica, com queda na atividade industrial e no consumo, milhares de demissões e uma inflação em desaceleração, mas ainda em torno de 300% ao ano. O peso do ajuste do governo recaiu principalmente sobre as aposentadorias e sobre o poder de compra dos salários, em um país onde metade da população está em situação de pobreza. Todas as decisões tomadas com a ajuda do VAR vão ser explicadas em tempo real no estádio e para as transmissões da partida durante a Eurocopa. A decisão foi anunciada nesta quarta-feira pelo presidente do Comitê de Arbitragem da UEFA, o italiano Roberto Rossetti, em entrevista coletiva. Queremos oferecer, depois da revisão fora de campo, uma explicação técnica do VAR para o público, para vocês no estádio. Então você pode ver do lado esquerdo da tela ao vivo, simultaneamente, o especialista da UEFA. 90.3. Olá, bom dia! Agora 11 horas e 13 minutos e está no ar mais uma edição do Banca de Sapateiro, aqui na TV e Rádio Jornal 90.3 FM. Eu, Francis Teixeira, vou ficar com você até às 13 horas. O Ari Carvalho tirou uma folga rápida. Na segunda-feira ele já está de volta. Mas enquanto o Ari não volta, você segue na minha companhia e nós temos muitas notícias na edição de hoje do Banca de Sapateiro, mas tem também o ingrediente principal do nosso programa, que é a sua participação, a participação popular. E já está aberto o nosso canal no WhatsApp, 2107-3003. Então, se você tem uma mensagem, uma reclamação, uma crítica, está passando pela cidade, notou algum problema, encaminha para o nosso WhatsApp 2107-3003, porque o Banca de Sapateiro é feito por você que nos acompanha, seja em casa, em deslocamento até o trabalho, a nossa audiência é muito diversa. Eu já começo a edição do Banca de Sapateiro de hoje dando uma notícia triste, porque ontem, inclusive, nós comentávamos aqui no Banca de Sapateiro sobre a situação da dengue no Piauí. Inclusive, um ouvinte telespectador nosso denunciou a situação de um terreno em que estava acumulando muita água e poderia, inclusive, servir como um criatório do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, transmite a zika, a chikungunya, doenças que impactam e muito a nossa sociedade. E a informação é que o número de óbitos em decorrência da dengue subiu para 18 no estado do Piauí, nesse ano de 2024. Então, o número foi confirmado no novo boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. E os casos mais recentes de óbitos por dengue envolvem 2 mulheres que faleceram no último dia 8 de junho. E o número total de óbitos pela doença neste ano no Piauí já corresponde a mais de 6 vezes o total do que foi registrado no ano passado, quando ocorreram 4 mortes por conta da doença. Então, só aí já dá para a gente ver o nível de tensão e o nível de atenção que as autoridades de saúde precisam ter nesse período, um período em que a dengue está alastrada, não só em todo o Piauí, mas em todo o Brasil. E Bom Jesus, no sul do estado, foi o município com mais óbitos, com 7 no total, seguido de Teresina, com 3, e Baixa Grande do Ribeiro, com 2 óbitos. O município de Esperantina também tem 2 óbitos pela doença. Então, além desses municípios, outros também tiveram ocorrência com uma morte cada. São eles João Costa, Manuel Emídio, Jerumenha e Floriano. E esses 2 novos casos confirmados do dia 8 de junho, as 2 mulheres, uma delas é de Esperantina, de 86 anos de idade, e a outra de Jerumenha, de 53 anos de idade. Felizmente, uma informação realmente muito triste
Então, por isso, você que está me acompanhando agora, tem que fazer também sua parte, né? Tem ali o seu quintal, observou que está com água parada, faz a limpeza, deixa tudo ajeitadinho para que não corra esse risco de contrair dengue, porque a situação aqui no Piauí ainda está muito complicada, infelizmente. Então, todo esse alerta é essencial para evitar que esses casos sigam se multiplicando. A gente tem agora uma participação do Geilson no nosso número, no 2107-3003, e você também pode mandar sua participação. Vamos escutar o que o Geilson diz. Bom dia, meu caro jornalista. Rapaz, deixa eu lembrar aqui pro senhor, deixa eu interagir com o senhor aqui. Essa operação da polícia, a Operação Lembrados, graças a Deus, polícia na rua, polícia trabalhando, mas deixa eu lembrar aqui para eles não esquecerem. Por que eles não lembram lá do cara que mandou matar o Donizete Adalto, jornalista? Por quê? Me responde. O senhor sabe responder por quê? Responde aí para mim. Operação Lembrados. Então tem que lembrar dele lá também, né? Daquele rapazinho lá, o Djalma Veloso, que mandou matar e matou também. Bom dia. Bom dia, Geilson, muito obrigado por sua participação. Então, no caso do Donizete Adalto, esse caso ele foi concluído em 2022. E quase 24 anos após o crime, o Djalma Filho ele foi absolvido pelo Tribunal do Júri. Então foi um caso que inclusive gerou muita polêmica à época. Esse julgamento aconteceu em 27 de abril de 2022. Mas fica registrada a sua mensagem, a sua participação aqui no Banca de Sapateiro. Muito obrigado por sempre estar acompanhando aqui o nosso programa. A audiência sempre cativa. Já eu coloco mais participação popular, porque agora a gente vai assistir um VT sobre outra temática que é muito atual na nossa sociedade, que são as ondas de calor. Então nós temos comentado e falado com frequência das mudanças climáticas e do que tem ocorrido no Brasil, o que aconteceu no Rio Grande do Sul e ainda está acontecendo, porque a destruição no estado do Rio Grande do Sul segue e esse processo de recuperação será lento e gradativo, mas não são só as enchentes que impactam a nossa sociedade, também as ondas de calor que estão ficando cada vez mais frequentes. Então, além do Brasil, em que a gente já observa esse calorão em regiões que costumeiramente nós não éramos acostumados a observar, como no sul do país, no sudeste, em São Paulo, as ondas de calor estão terríveis. Também outros países têm registrado fenômenos similares. É o caso do México, em que dezenas de pessoas já morreram por conta das ondas de calor, e também essa onda de calor vem impactando a Europa e provocou inclusive o fechamento parcial de um monumento histórico muito famoso, que é a Acrópole de Atenas. Vamos acompanhar mais detalhes nessa reportagem. A Acrópole de Atenas, o monumento mais visitado da Grécia, vai ficar fechado ao público nesta quarta-feira no horário de maior temperatura devido à onda de calor que afeta o país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Cultura. A primeira onda de calor do ano na Grécia pode levar os termômetros a 43 graus Celsius nesta quarta e na quinta-feira, o que levou o Ministério a determinar o fechamento do sítio arqueológico entre 12 e 17 horas. A medida pode ser prorrogada por mais dias. No ano passado, a Acrópole, onde fica o famoso templo de Paternon, fechou as portas no mês de julho durante uma onda de calor de 2 semanas, que foi acompanhada por incêndios devastadores no país. O Ministério da Crise Climática e Proteção Civil alertou na terça-feira para o risco muito elevado de incêndios, em particular na região Ática, onde fica a capital grega. As escolas vão ficar fechadas em várias regiões do país. Na capital Atenas, o Ministério do Trabalho aconselhou os funcionários públicos a trabalharem de casa.
Tá? Enquanto as autoridades e a sociedade em geral não dar a atenção devida às ondas de calor, a situação vai continuar se agravando em todo o mundo e, inclusive, vai ficar difícil cumprir o que foi estabelecido no Acordo de Paris em relação às mudanças climáticas, porque esse limite de crescimento na temperatura em todo o mundo, infelizmente, já ultrapassou ali 1,5 graus a mais em diversos momentos, diversos países. Então isso revela que, infelizmente, essas catástrofes climáticas elas continuarão no mundo enquanto ações enérgicas não serem ali adotadas pelas autoridades em âmbito internacional, porque quem tem poder para mudar, infelizmente, não muda. E você pode continuar mandando mensagem através do 2107-3003. Já eu faço uma nova rodada de participações, porque eu já estou aqui nos nossos estúdios com ele, que é organizador do Salip, mas que também é pré-candidato à Prefeitura de Valença, do Piauí. É o professor Cássio, ele que inclusive aí sempre está nas discussões políticas, não de agora se lançou como pré-candidato, mas já está nesse cenário político há muito tempo. Mas já eu entrevisto ele, porque o Renan apontou aqui no ponto que eu tenho um recado agora para você que me acompanha em casa. E aonde que especial? Você que está precisando de serviços financeiros, conte com a instituição financeira cooperativa comprometida com os seus valores para cuidar do seu dinheiro. Com a conta no Sicoob, você tem acesso a soluções financeiras completas, crédito facilitado, atendimento personalizado e benefícios exclusivos que apenas uma cooperativa de crédito pode oferecer. Aqui estão algumas vantagens de se tornar cooperado: portfólio completo de produtos e serviços, tarifas e taxas muito mais atrativas, ampla rede de atendimento em todo o país, canais digitais que agilizam sua rotina de forma gratuita e segura. Se você tem direito à restituição do imposto de renda, também você pode receber com mais celeridade através do Sicoob. Se você é associado ao Sicoob, pode contratar a linha de crédito de antecipação do imposto de renda. Com ela, você pode antecipar até 80% da sua restituição. Baixe o aplicativo Sicoob e abra hoje sua conta no Sicoob Piauí. Para dúvidas, ligue para 86, o DDD 3223 4353. Estamos aqui para ajudá-lo e alcançar os seus objetivos financeiros. Sicoob Piauí. De volta com o Banca de Sapateiro, e agora sim para conversar com o professor Cássio, ele que é pré-candidato a prefeito do município de Valença do Piauí, tem um grande trabalho reconhecido em todo o estado, também pela organização do Salão do Livro do Piauí, o Salip. Bom dia, professor Cássio, é um prazer tê-lo aqui no Banca de Sapateiro. Bom dia, França, é um prazer voltar ao Banca de Sapateiro e agora apresentado também por você nesse momento. Fico muito feliz em poder estar aqui. Professor Cássio, já vou começar logo com política, daqui a pouquinho a gente fala um pouco sobre o Salip, porque lá em Valença do Piauí há dois pré-candidatos que têm ligação com o governador Rafael Fonteles. O senhor não é apoiador do Rafael de agora. Eu lembro, inclusive, ali da campanha de 2022, o senhor vestindo a camisa do governador Rafael Fonteles, defendendo a sua candidatura. Então, como equacionar esse diálogo com o governador, tendo em vista que também tem um pré-candidato petista, o Leonardo Nogueira, lá em Valença do Piauí. O senhor esteve recentemente com o governador Rafael Fonteles. O que é que o senhor pode falar sobre aquele encontro com o governador lá no Palácio de Karnak? Ainda há uma expectativa de que oficialmente o senhor possa vir a receber o apoio dele? Olha, a expectativa sempre há, né, França? Na verdade, eu acho que uma liderança como o governador Rafael Fonteles é sempre muito bem-vinda em qualquer campanha ou pré-campanha eleitoral. Primeiro,
pela avaliação que o governador tem, pelo trabalho que ele tem feito pelo estado do Piauí. É uma das figuras mais destacadas, não apenas no Nordeste, mas no país inteiro, pelo trabalho de excelência que o governador vem realizando. Eu acho que isso por si só já fala da importância de qualquer apoio do governador a qualquer pré-candidato ou a qualquer pré-candidatura. Mas como enfrentar isso, que foi a sua pergunta no início, né? Na verdade, não há um enfrentamento. Eu não disputo apoio, eu não coloco o governador em situação de constrangimento nenhuma. Eu acho que existe uma pré-candidatura do Partido dos Trabalhadores dentro da cidade, e eu acho que a gente tem que respeitar essa pré-candidatura, respeitar, inclusive, o ponto de vista estatutário do partido. O governador faz parte do Partido dos Trabalhadores, então, em hipótese nenhuma, nós disputamos ou criamos qualquer ato de revanchismo em torno desse apoio. O governador sempre foi muito claro nas suas decisões, o governador sempre foi muito pragmático em relação a isso. Inclusive, ele sempre colocava critérios de pesquisa. Eu confesso que eu lancei a minha pré-candidatura um pouco depois das demais. Obviamente que a análise daquele momento era a análise que o governador estava fazendo. E o governador, inclusive, já fez essa declaração de apoio ao Leonardo, publicamente, na cidade de Valença do Piauí, e houve um fechamento de uma chapa antecipadamente pelo Leonardo, formando essa chapa com o Marlos. Tentamos, de algumas formas, esse diálogo, mas ele não chegou a um denominador comum. É preciso que se diga isso, nunca deixamos de estar abertos a esse diálogo. Inclusive, nas últimas 2 reuniões que eu tive com o governador, foi uma tentativa de conciliação dessas conversas, e não foi possível até o momento. Então, assim como eu respeito bastante a posição do próprio governador, a posição do Leonardo, do Marcelo, de quem quer que seja pré-candidato, a gente só exige que esse respeito seja recíproco. E isso tem partido de uma maneira muito simples pelo governador Rafael Fonteles, que tem respeitado a nossa posição. E quando você me pergunta, há possibilidade, você ainda alimenta essa possibilidade de um apoio do governo? Como não alimentar? Nós temos critérios que serão ainda estabelecidos até o final dessa pré-campanha, e tudo pode ocorrer, tudo pode mudar. Por exemplo, em Oeiras houve a mudança, houve a inversão do apoio de uma maneira muito coadunada, muito conversada, sem nenhum clima de animosidade. Então esse não é um momento para revanchismo, não é um momento para disputa de base, é um momento para buscar uma conciliação no que for possível. E se não for possível, paciência, o respeito deve prevalecer acima de tudo, dentro das suas próprias divergências. Então, claro que se alimenta sim essa possibilidade. Professor Cássio, inclusive, o Leonardo recentemente perdeu ali o pré-candidato a vice, Marlos Sampaio, que tem um impedimento para ser pré-candidato, mas que também agora apoia um pré-candidato a vereador que está no grupo do prefeito Marcelo Costa. Eu queria saber se na sua chapa, como ainda não há uma definição de vice nela, se há espaço para a adesão desse grupo do Leonardo Nogueira, se essa vaga de vice ainda permanece ali em aberto para a composição com o grupo do petista Leonardo Nogueira. Claro, permanece sim, França. Inclusive, uma das questões que eu tenho pontuado bastante, tenho dito isso em todas as entrevistas, tenho colocado isso inclusive para o próprio governador, é uma conversa de muita transparência, muita civilidade, nunca houve sequer qualquer pressão do governo em relação a absolutamente nada para que haja essa conciliação. Ele sempre diz, olha, Cássio, deixa as portas abertas, assim como vou conversar também com o Leonardo, as portas estão sempre abertas. Agora, é óbvio que soa bastante estranha uma composição que ela é feita muito antecipadamente. O que eu questionei ao longo desse processo todo, eu não participei de nenhuma reunião coletiva, houve apenas uma reunião envolvendo o Vinícius Duó, o Lucas Raoni, o Leonardo Nogueira e o Marlos Sampaio. E nessa reunião, na época o Marlos ainda não tinha um clima muito favorável com o Leonardo, o próprio Marlos chegou a dizer nessa reunião, testemunhada por várias pessoas, o seguinte: eu prefiro votar no Vinícius a votar em você, Leonardo. Isso que foi dito. Inclusive, o Leonardo me confirmou que ele realmente disse isso, né? Então, havia ali um clima de animosidade entre os dois. E eu não acreditava bastante nessa união, porque eu já sabia que havia um clima pretérito que efetivamente não era favorável. Mas daquela reunião, até onde eu soube, embora eu não tenha participado, que ficou acordado que todos seriam pré-candidatos, e que aquele que tivesse melhor posicionado seria o escolhido.
No entanto, esse acordo não vingou e houve um lançamento de pré-candidatura de candidato a prefeito e vice, né, pré-candidatos a prefeito e vice, e o que me restou foi manter minha pré-candidatura. Então, se eu não estou participando do processo que discute a conjuntura da chapa, eu preciso manter o meu grupo, que é o grupo da prefeita Cécia Dias, que é o grupo do Vinícius Duó, e que à época ainda tinha um grupo do Lucas Raoni, numa outra frente, buscando o entendimento daqueles que não foram colocados nesse processo, ou que foram preteridos do processo de escolha. E mantivemos as nossas conversas. Ao longo do período, o Lucas Raoni decidiu, depois de uma conversa que ele teve com o Leonardo, decidiu migrar para o grupo do prefeito, e aí veio a chapa formada, basicamente formada ali na pré-campanha, Marlos, pré-candidato a vice do Leonardo. E aí o governador Temístocles assumiu naquela época, o então governador à época, impedindo que o Marlos seja pré-candidato. Mas a pergunta que ficou foi, nós temos 2 pré-candidatos da base do governo, Cássio Gomes e Leonardo Nogueira. Se não está dando certo para o pré-candidato a vereador do Marlos ser pré-candidato na chapa que ele estava, por que não migrou para uma chapa também do Palácio de Karnak? Porque, querendo ou não, eu sou da base do governador Rafael Fonteles. Por que não migrar até para ver uma conjuntura futura de união dessas 2 frentes de oposição? Por que lançar exatamente na chapa do prefeito? Bom, isso não entro nesse mérito, é uma decisão muito pessoal, respeito a decisão do Marlos, respeito a decisão do Chico do Major, mas mantenho a minha pré-candidatura de portas abertas. Afinal de contas, nós temos sim, e estrategicamente fizemos isso. Eu acho que esse é o princípio, Francis, da conjuntura, da construção de uma conjuntura política. Ela precisa estar aberta para vários diálogos. Se o Francis está disposto a ser votado, a receber apoio, ele tem que estar disposto também a apoiar, a dar esse apoio. E foi isso que eu sempre questionei com o Leonardo. Não é uma questão, mas a vez é minha. Mas quem diz isso não sou eu, é o povo. Não há uma decisão pessoal, particular. E eu sempre disse isso. Por que nós não caminhamos dentro de uma conjuntura para ver quem estiver melhor posicionado, quem tiver melhores condições de união desse grupo, porque a eleição se faz sim com o grupo, apesar de o Leonardo uma vez ter dito que não se ganha com liderança. Eu acho que ganha sim, se ganha com liderança, cada um tem sua importância, porque quem cria a liderança é o povo. E a minha disputa hoje, Francis, não é uma disputa pelo apoio do direto do governador Rafael Fonteles, porque ele tem uma decisão tomada, ele tem as estratégias estabelecidas e eu tenho que respeitar a posição do governador, não preciso colocar em xeque. Agora, me estranha muito ficar nessa disputa interna lá em Valença. O governador me apoia, não apoia fulano. Gente, é preciso acabar isso. O governador já falou? Ok. Você não confia plenamente na palavra do governador? Se eu confio, eu não preciso ligar para as questões que saem em mídia, que não se sabe de onde. É preciso ter maturidade para o processo. E é isso que está faltando no momento. Mas a vaga sim de vice está aberta. Caso não haja uma conjuntura favorável para o Leonardo, mesmo no registro de candidatura, que é uma questão também que a gente tem discutido bastante, para compor ou indicar o vice, assim como nós estivemos à disposição para essa composição com o Leonardo, a gente espera que ele também esteja à disposição para compor conosco. Está aberta. Nós precisamos, de fato, coadunar as oposições e focar contra o gestor que está lá no poder, que eu acredito que é o nosso foco principal. A disputa não deve ser entre as oposições, a disputa deve ser contra o atual gestor, que a gente precisa vencê-lo, tirá-lo do poder. Hoje a sua pré-candidatura a prefeito é irrevogável ou o senhor ainda pode aceitar a vice, Leonardo? Olha, em termos de vice, hoje eu retirei toda essa possibilidade. Eu tenho um compromisso de palavras. Quando eu transmito minha palavra, ela vale mais do que qualquer outra questão, Francis. Tanto que eu estou mantendo essa pré-candidatura porque no último dia 4 de maio, o Leonardo esteve na minha casa, nós conversamos, apresentei-lhe uma proposta, disse por que nós não caminhamos até as convenções, quem tiver melhor posicionado nas pesquisas é o candidato. Eu não estou exigindo aqui ser vice. Não estou exigindo ser vice de absolutamente ninguém. Eu acho que a gente pode construir uma conjuntura de indicar um vice, de ter uma pessoa. Temos uma chapa de 10 pré-candidatos a vereadores, podendo chegar até 12, né, pré-candidatos a vereadores. Juntam-se essas chapas, monta-se essa estrutura e vamos enfrentar o prefeito. E naquele exato momento, o Leonardo declinou dessa possibilidade
e disse que conversaria com o Franzé na segunda-feira, perguntou se eu estaria apto para uma conversa com o Franzé. Eu digo, estou apto a todo e qualquer diálogo. Passou segundas e segundas e segundas e esse diálogo nunca aconteceu. Então eu conversei com o meu grupo e o grupo decidiu que nós não faríamos mais nenhuma concessão. Afinal de contas, essas concessões vêm sendo feitas desde o início e não têm sido acolhidas. Pelo contrário, às vezes até com críticas do próprio grupo, do Leonardo, dele próprio, de chamar de vereador de gabinete, algo que não constrói, né? Eu acho que todos os vereadores são de gabinete e são de campo. Todas as nossas decisões são tomadas dentro daquilo que nós podemos fazer. Então, eu, no lugar do Leonardo, estaria muito feliz com o apoio do governador. Eu ficaria bastante feliz se esse apoio tivesse sido declarado diretamente a mim. Tenho um clima de respeito profundo dentro do Partido dos Trabalhadores de Valença do Piauí, que inclusive parte do Partido dos Trabalhadores tem, óbvio, uma simpatia pelo meu nome, mas eu sempre disse que eu não iria disputar apoio de absolutamente ninguém e não ia disputar dentro dessa conjuntura o apoio partidário para criar ali um clima que só enfraqueceria, né? Mas a gente pede que, da parte do próprio Leonardo, não havendo essa composição, que mantenha-se o respeito, tanto quanto o respeito à pré-candidatura dele, tanto respeito à pré-candidatura do Marcelo, e que o nosso objetivo central das oposições deve ser mirar contra a atual gestão e lutar para que tenhamos uma mudança dentro da cidade de Valença do Piauí. Mas isso é o que a gente tem conclamado. Lá atrás, Francis, o que me deixou um pouco constrangido até, e me constrange inclusive de falar isso aqui, é que nós temos as indicações pelos critérios estabelecidos pelo Karnak dentro dos órgãos municipais do Estado, dentro do município. E sempre ficava um clima de muita tensão entre as pessoas. Se o Cássio não apoiar, vai perder tais cargos. Se o Cássio não apoiar, os indicados serão postos para fora. E eu sempre, com o meu clima de serenidade e paciência, e o governador, inclusive, tem admirado isso e disse, mantenha-se sempre assim, né? Eu sempre disse, olha, gente, vamos ter calma, ter paciência, isso não vai acontecer. Diziam que o governador tiraria o apoio do Salão do Livro, que o governador tiraria isso e aquilo, que o governador me chamaria e faria isso, daria uma pressão de tal maneira. Minhas conversas com o governador têm sido civilizadas, cordiais, em nenhum momento nenhuma pressão, até porque o governador é um cidadão inteligente, educado e que respeita posições. E a gente às vezes pode até não ter a mesma posição, mas eu preciso respeitar e dentro desse respeito manter-me fiel. E a minha fidelidade exclusivamente nesse momento, dentro dessa conjuntura, ao governador Rafael Fonteles, né, mantendo-me fiel, independentemente do apoio dele na cidade de Valença do Piauí. Isso não vai em absoluto mudar nada da minha admiração, do meu compromisso, do meu desejo de que o Piauí continue avançando com um governador que já provou que sabe fazer e faz muito bem. E só para finalizar, o senhor citou agora na sua resposta o Salão do Livro do Piauí, e o senhor preside a Fundação Quixote, que organiza o Salip, que já está na 22ª edição, e nesse ano tem como tema a leitura é um estado de graça. Então, queria que o senhor convidasse a população, quem está nos escutando, nos assistindo, a comparecer ao Salip, que segue até o dia 16 de junho. Olha, é a grande vitrine intelectual do Piauí, educacional. Temos uma forte parceria com o governo do estado do Piauí. 10 mil estudantes da rede pública estadual vão estar lá com o cheque livre, que o governo do estado prometeu ampliar e ampliou. Não só ampliou, ele dobrou o valor do cheque livre para esse ano, vai dobrar a cada ano, essa é uma promessa do governador Rafael Fonteles, para atingir o maior número de alunos. Então, nesse momento lá, nós temos cerca de 6 mil crianças circulando ali nos espaços. Temos uma programação vasta que vai das 9 da manhã às 22h. Esse salão ele vai até o dia 16. Vamos encerrar com um grande jornalista, Francis, que é o Zeca Camargo, com a palestra de encerramento. Temos um show com o Chico César e o nosso querido Zé Cabaleiro para a parte musical no palco Marcos Peixoto. Então, são várias atividades ocorrendo simultaneamente e celebramos o ano da Graça Targino. Por isso, a leitura é um estado de graça, fazendo alusão também à nossa querida homenageada, professora Graça Targino. De 7 a 16 de junho, o Piauí se transforma, como já se transformou na capital do livro e da leitura, e fica esse convite muito especial a todos os piauienses,
de outros municípios, de outros estados, a estarem conosco, celebrando essa festa do livro e da leitura. Queria agradecer imensamente ao professor Cássio Gomes por ter comparecido hoje aqui no Banca de Sapateiro. Um bom evento, bom Salip, também boa sorte nessa caminhada das eleições, porque ainda tem muita coisa para acontecer, tem convenção, tem ainda muito diálogo nessa base. Muito obrigado por sua participação. Sou eu que agradeço, Francis. Sempre que precisar de qualquer esclarecimento realístico, pode entrar em contato, estou à disposição. Aos meus amados e queridos valencianos, nós continuamos firmes na nossa pré-candidatura, com a nossa pré-campanha. Vamos nos fortalecer cada vez mais, afinal de contas, é um compromisso inadiável com uma cidade que eu amo e quero bem. Então, Valença não é só a minha cidade, Valença é a terra que eu amo e por ela eu luto e defendo. Obrigado. Nós entrevistamos o Cássio Gomes, pré-candidato à Prefeitura de Valença e presidente da Fundação Quixote, que organiza o Salip. Agora a gente vai para mais participação popular. Tem o Adriel Nepomuceno, que também é ouvinte, telespectador fiel aqui do Banca de Sapateiro. Vamos escutar o que ele diz. Frank, bom dia. Um bom programa para você. Eu queria saber, cadê as vacinas da dengue? Tem vacina igual a população brasileira morrendo. Cadê? O povo não pede? Cadê? Tem que comprar vacina para a população completa. Meu Deus do céu, o país está falido assim. Não pode ajudar o Rio Grande do Sul. Não pode comprar vacina. O que está acontecendo? Está morrendo muita gente. Muito obrigado, bom dia. Bom dia, Adriel. Muito obrigado por sua participação. Esse plano de expansão aí da vacina da dengue segue, mas inclusive a adesão está abaixo do esperado. Então é preciso também orientar a sociedade para que se vacine contra a dengue, porque a situação está bem complicada, a situação está grave em todo o país. E agora a gente segue no nosso Banca de Sapateiro. Eu vou aqui colocar mais uma participação popular, mandar um abraço para o Edmar, que também está na nossa audiência. O Antônio Francisco Júnior, ele também está acompanhando o Banca de Sapateiro, inclusive mandou aqui uma foto acompanhando o programa e enviou um áudio. A gente vai escutar aqui o que ele diz rapidinho, porque já tem entrevista aqui no Banca de Sapateiro. Francis, bom dia. Bom dia. Tudo de bom para você, viu? Você é um grande jornalista que a TV Meio tem, viu, na sua empresa. Gostei, viu? Você é nota 1000. Mande um alô aqui pro bairro Santa Clara, Zona Sul de Teresina. Aqui é Francisco Júnior. Um abraço, tudo de bom, felicidade. Muito obrigado, Francisco, por sua participação, pela audiência e pelos elogios. A gente fica muito feliz, fica realmente lisonjeado com o carinho, com a atenção da nossa audiência. E agora a gente volta aqui para os estúdios, porque nós já estamos aqui com o empresário Vitor Marques, ele que é diretor da Reveste. A Reveste que é uma empresa que tem se destacado, tem crescido no país inteiro e aqui no Piauí, em Teresina, não é diferente. É uma empresa ali que tem o DNA maranhense, uma empresa do Maranhão. Vitor, muito obrigado por ter aceito o convite para participar hoje aqui do Banca de Sapateiro. É um prazer tê-lo aqui. Eu já queria começar lhe questionando quais são as soluções que a Reveste tem oferecido no mercado, que tem inclusive viabilizado todo esse destaque para a empresa, não só em âmbito local, mas também a empresa já começa a se destacar também em âmbito nacional. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui no programa, junto contigo, né, com vocês aí nos ouvindo. A Reveste chegou aqui em Teresina agora, no mês de abril, né? Mas nós já somos uma empresa de 27 anos. Nós temos 2 lojas em São Luís, Maranhão, 2 lojas em Fortaleza, no Ceará, e agora chegamos aqui em Teresina, né? No ano passado, tivemos uma grata surpresa de sermos destaque na revista Exame, como as empresas que mais crescem no Brasil. E isso, com certeza, devido a soluções aí que temos trazido para o mercado, né? Então, quais são as soluções? O que a Reveste faz?
Nós temos 3 nichos de segmentos. Então nós temos a primeira parte, produtos para marcenaria. Então estamos trazendo para Teresina muita coisa nova, coisa inovadora para os marceneiros e para aqueles que estão projetando as suas casas, arquitetos que trabalham com projetos, né? São soluções para todos estes. Temos um ambiente lindíssimo para levar os seus clientes, escolher as cores, escolher os detalhes ali do seu projeto, né? Então tudo que se lança numa Expo Revestir que tem lá em São Paulo, a Feira Nacional, nós trazemos para a Reveste e chega rapidinho, né? Temos um espaço para uma apresentação de projeto na TV, que o marceneiro ou o arquiteto, designer podem trazer o seu cliente. Então nós visamos esse conforto nessa cadeia aí que é o mobiliário de uma casa. Estamos agora mesmo em feirão de máquinas e ferramentas, visando aí os marceneiros, mas também os profissionais construtores, em que nós estamos com as máquinas montadas dentro da loja nesse momento, funcionando, muita gente indo lá usar, testar, aprender um pouco mais e ver como essas ferramentas podem se encaixar, né? Vitor, e como foi esse processo de expansão da Reveste? Porque a empresa já tem 27 anos, é uma empresa consolidada no mercado, inclusive, como você citou, foi destaque no ranking da revista Exame. E nós sabemos bem que empreender no Brasil não é fácil. E manter-se no mercado e com grande destaque é mais difícil ainda. Então, como foi esse processo de expansão da Reveste até chegar a esse momento já de destaque no país? Bom, nada começa já grande, né? Então, começou em 97 com meu pai, que saiu do Ceará e foi para Fortaleza. E desde sempre, creio que ele construiu um negócio aos poucos, mas com passos sólidos, com honestidade, ética, pagando tudo certinho, os impostos. Esse é um ponto que muitos empresários falham, em acreditar que não dá para crescer fazendo tudo conforme manda o figurino. Mas a Reveste nós temos isso, seguir a legislação 100% e nossa estratégia é a partir disso. Fazer o mais do mesmo não é algo que nos faz ter destaque. Então a gente busca soluções e busca produtos inovadores, busca formas de atendimento inovadores, né? Então lá em São Luís, por exemplo, a gente criou a Reveste Express, entendendo que muito do nosso público, ele chega e quer comprar rápido. Então, quanto menos fila ele passar, melhor. Então a Reveste Express vem que ele vai para um lugar só, resolve aquilo que ele veio comprar rapidinho, né? Então nós criamos um modelo dentro da minha loja principal, depois esse modelo virou uma loja fora, e assim a gente quer atender todas as necessidades. Quem está comprando com calma, quem está comprando com pressa. Lá em Fortaleza a gente veio com um novo modelo de loja. Então que tal montar uma loja perto de onde os marceneiros estão montando os móveis? Será que eles não têm necessidades no momento da montagem e precisam se deslocar muito para uma loja? Montamos essa loja em que o marceneiro pode comprar ali tudo perto, né? E são coisas inovadoras, não foram coisas que a gente copiou de algum lugar, mas são ideias que a gente teve internamente. Temos uma equipe muito boa, investimos em pessoas para que a gente sente numa mesa, dali saiam muitas ideias, a gente tente fazer o que o mercado precisa e não o que o mercado já está fazendo. E Vitor, o Nordeste avançou muito nesse mercado, no setor da construção civil nos últimos anos, mas teve aí também uma pandemia nos últimos anos que acabou impactando, de certo modo. Então, como é que está atualmente o mercado? Qual a perspectiva da Invest para os próximos anos, com essa aposta também na expansão, com a empresa chegando aqui a Teresina, que também é um mercado que está em amplo crescimento? Bom, existe lógico, há sempre as incertezas, né? E a gente trabalha com previsões. Para o momento atual, nós temos queda de juros que ajuda financiamento de novos imóveis, né? Então daí surgem novos negócios de reforma, de obras, né? Nós temos também um investimento no Minha Casa Minha Vida, maior por parte do governo, né? Que também fomenta esse mercado da construção. Então nós temos aí um cenário muito positivo de crescimento na parte de construção, né? Nós tivemos aí em 2021 um pico de lançamentos de imóveis.
lançamento de novos imóveis a serem construídos. E teremos agora, nos anos posteriores, pico de entregas de imóveis novos. Então, a demanda de reforma surge daí também. Então, eu vejo com muitos bons olhos o crescimento, e a nossa chegada aqui em Teresina tem trazido boas surpresas, né, de um mercado que gosta de coisa boa, de produto bom, e não só o barato, mas quer o que é bom, né? Isso é muito legal aqui do mercado de Teresina. Se você citou agora a qualidade, e inclusive também havia comentado antes que a Revest está realizando um feirão de máquinas e equipamentos, então eu queria saber de você como é que a ferramenta certa de qualidade pode auxiliar na produtividade de uma fábrica e também ajudar na reforma de qualquer imóvel, de qualquer ambiente. Bom, a ferramenta certa é muito importante. Nós temos um mix de ferramentas muito maior do que os óbvios, né? E o que isso pode acontecer? Imagina aqui que numa obra você está fazendo e você fura um cano errado. Olha o tanto de transtorno que isso pode trazer, ter que quebrar a parede, ter que fazer reparo. Pode, às vezes, interromper se você está fazendo uma obra corporativa, cortei ali um cabo de comunicação, interrompeu a internet de uma empresa inteira, né? E aí hoje existe um detector de metal, um detector de cano, que você pode, antes de fazer a furação, fazer isso com segurança, né? Imagina que você está numa obra corporativa, também num prédio comercial, que só pode trabalhar à noite, e esse imóvel que você está fazendo, essa sala comercial, não tem energia elétrica ainda ligada. Então, temos ferramentas todas a bateria, que você consegue carregar em casa, na sua fábrica, em algum lugar, vir para a obra com essas ferramentas todas a bateria e trabalhar normalmente ali, inclusive com refletor a bateria, com um refrigerador a bateria, mantendo ali uma água geladinha para você trabalhar ali a noite toda, né? Então olha como isso pode revolucionar, né? E essas ferramentas a bateria não são mais igual antigamente. Então muita gente vem com a sensação de a ferramenta a bateria é mais fraca, mas não é mais hoje. A ferramenta a bateria é muito boa e ela é útil para várias coisas. Imagine você que trabalha com jardinagem e vai limpar um terreno longe, né? Hoje já tem uma roçadeira a bateria, né? Então você não precisa ir levar combustível e tudo, ou montar, puxar a fiação ali para colocar uma ferramenta elétrica, né? Então abre um leque de possibilidades muito grandes. E quem está fazendo com tecnologia faz muito mais do que sem. Eu peguei uma vez um jardim bem grande de um condomínio e estava o jardineiro na tesoura normal aparando a cerca viva ali. Trouxe uma ferramenta para ele, da Makita, um aparador de cerca viva, a bateria, e ele vem e apara tudo ali em 5 minutos, fez o que o cara estaria talvez fazendo a manhã inteira para fazer direitinho, reto, né? Então, quanto isso pode impactar? Você ter uma máquina na sua fábrica que você consegue cortar 40 chapas num dia, ao invés de cortar 10, né? Essa é uma visão que vai muito além do preço. O empresário, o marceneiro, o empresário profissional construtor, né, precisa ter esse entendimento de que esses produtos, ferramentas e máquinas, nós não estamos comprando pensando como um CPF, mas como um CNPJ, né? O CNPJ quer reduzir custos ou quer aumentar a produtividade. Quer também uma terceira coisa, passar uma imagem de uma empresa atualizada, de uma empresa de segurança, uma empresa que está atuando ali da melhor forma possível, né? Isso traz segurança para o cliente dele. Então ali quando a gente tem uma máquina com preço 10 mil, não, peraí, não é que está saindo 10 mil, é quanto você está deixando de ganhar em não ter essa máquina. Quantos projetos a menos você está fazendo porque você está com a produção baixa, né? Quantos ajudantes às vezes você está tendo para fazer trabalhos manuais e qual o custo disso? Você poderia estar entregando um projeto mais rápido com uma coladeira, por exemplo, que faz isso automaticamente, né? Então, são pensamentos que a gente precisa, como CNPJ, mudar o mindset, né? Porque, lógico, o capital é importante para uma empresa, o caixa é importante para a empresa. Por isso, investimento a gente parcela, né? Para que ele deixe esse investimento, ele mesmo se pague, né? Então, 30 mil é muito,
mais 3 mil por mês é um custo que eu tenho de um funcionário fechado. Sim. Então vale a pena ali compensar esse custo por um tempo e depois ficar com esse benefício depois que a ferramenta já se pagou, né? Então essa é a visão bem importante. Nós temos uma ferramenta lá que é para montar móveis aéreos, né? Ou seja, abaixo de pia, mas não no chão, e acima da pia. E a gente tem esse carrinho de elevação, você regula a altura, deixa no nível certinho, e uma pessoa só consegue montar um móvel gigantesco. Ele teria que ter 2 ajudantes, um segurando em cada lado daquele móvel e um vindo parafusar, fixando ele na parede. E agora sozinho com essa ferramenta ele consegue montar. Olha o quanto de isso traz de benefícios, né? E assim convido aí todos a estarem lá na Revest vendo o que a gente tem de novo, o que a gente está trazendo de diferente e com essa visão inovadora, né? Opa, não é só o custo, é o que eu estou deixando de ganhar em não ter essa ferramenta, ou como eu posso fazer de uma forma que essa ferramenta se pague. E a gente está lá contando com assessoria financeira, empresas que estão lá prontas a fazer um financiamento, a fazer um parcelamento em até 36 vezes, né, para que realmente o investimento se pague e seja muito melhor, né, como a energia solar que eles estariam fazendo. E Vitor está prevenindo prejuízos também, né, porque está realizando uma obra e aí a ferramenta vai num cano, e aí já é um prejuízo que tem para reparar todo aquele sistema. Exatamente. E aí com a ferramenta moderna também já previne um prejuízo. E fora que eu queria lhe questionar essa qualidade também das ferramentas e maquinários que a Revest trabalha, também acaba impactando na durabilidade, né? Porque uma máquina de uma marca mais confiável, com a qualidade maior, a durabilidade tende a ser também bem extensa. Com certeza. A gente tem muita comparação com coisas baratas da China, né? Da internet. Mas quantas dessas você vai comprar ao longo dos 5 anos, né? E quantas Makita ou quantas Bosch você vai ter que comprar, né? Então, às vezes, 30%, 40% de diferença vai ser compensado ao longo do tempo, né? Então, a gente tem realmente na internet, muita coisa barata, mas muita coisa descartável. Para ali um hobbyista que usa de vez em quando, se ele usar ali uma vez no ano, legal. Mas um profissional mesmo precisa de algo que traga durabilidade, que traga robustez para a fabricação dele, para o trabalho dele. Sim, o próximo questionamento que eu ia te fazer, inclusive eu acredito que você já respondeu, que essa avaliação, o que o profissional precisa fazer para decidir pela compra de uma máquina ou de uma ferramenta, é realmente fazer esse exercício, essa avaliação do custo-benefício e da importância de ter essa ferramenta e essa máquina de qualidade na sua empresa, no emprego do seu serviço também. Exato. O custo-benefício a longo prazo, a curto e médio. Então diria que se uma ferramenta ou uma máquina cabe no valor de uma parcela, mas te trouxe uma produtividade no mínimo igual ao que você tem, mas podendo reduzir algum custo, vale a pena, né? Daqui a um ano você não tem mais essa parcela e você ficou com a redução do custo, né? O empresário precisa trabalhar com essa visão médio e longo prazo, né? Não é só o desembolso de hoje, mas como isso pode, né? Então, pode para o futuro ser um benefício para nós. Eu falo empresário porque a gente precisa entender todos os nossos negócios vendo como empresário. Então, tem muita marcenaria que às vezes atua com a visão só do dia, né? O que produzir hoje e tal, mas nós não, entendemos que o marceneiro é um empresário da marcenaria e por isso a gente quer ajudá-lo a entender toda a cadeia, né? Hoje mesmo vou estar dando uma palestra para os marceneiros às 18 horas lá na Revest, como aumentar a produtividade da sua marcenaria. Trago outra gestão estratégica para marcenarias, né? Tentando trazer essa questão de que sei produzir um móvel muito bom, mas preciso saber gerir o meu negócio muito bem para também estar saudável e o negócio durar por muito tempo, né? E é isso que o marceneiro de Teresina pode contar com a Revest, porque a gente tem esse entendimento. Não é só vender produto, mas nós queremos desenvolver o mercado, queremos torná-lo saudável, torná-lo sustentável.
Inclusive, a audiência está aqui participando, acompanhando a entrevista do Vitor, a Ângela Lima, que é do bairro Parque Piauí, aqui de Teresina. Inclusive, ela comenta, eu vou ler do jeito que ela colocou. A empresa do jovem aí é tudo que qualquer tipo de trabalho merece ter. Fantástico o que ele está falando. O que está falando cabe em várias profissões. Fecha aspas. Muito obrigado, Ângela, pela participação. E eu aproveito aqui a participação da Ângela para que você faça um convite para quem está nos acompanhando, para ir lá no feirão da Reveste. Fica esse convite para todos os profissionais da parte de marcenaria, mas também todo mundo que se envolve com obra, né? Seja arquiteto, designer, construtor, projetistas, né? Todo mundo que está nessa cadeia de obra, porque eu não falei também do outro segmento, mas nós temos gesso acartonado, pisos vinílicos, né? O piso vinílico hoje é uma coisa que ganha muito tempo, você consegue dar uma roupagem nova no ambiente em um tempo muito menor do que um piso porcelanato, por exemplo, com uma intervenção muito menor na obra. E nós estamos trazendo tudo isso com estoque aqui em Teresina. Se não tiver em Teresina, são 12 mil metros quadrados de CD lá em São Luís, também com caminhão vindo sempre para cá para abastecer, né? Mas nesse feirão, aproveite esse momento, tire as suas dúvidas. Estamos com os profissionais super capacitados da IMES, da VR, da Makita e da Bosch, né? Pessoas que vieram realmente da fábrica e de todo o Brasil para estar tirando as dúvidas, fazer demonstrações aqui. Convido todos vocês também a conhecer a Reveste e considerar a Reveste como uma parceira para a sua obra, para a reforma da sua casa, do seu escritório, do seu consultório, o que for, conte conosco para contribuir aí na sua obra, né? Nós temos um slogan que é Juntos construímos espaços especiais que contam histórias, e nós queremos fazer parte da sua história. Perfeito. A Reveste, ela fica localizada aqui em Teresina, na Avenida Deputado Paulo Ferraz, 1205. E o feirão começou hoje, segue até o dia 15 de junho. Tô certo, Vitor? Tá certíssimo. Queria agradecer imensamente a sua participação hoje aqui no Banca de Sapateiro e deixar o convite aqui para você voltar mais vezes, porque o assunto rendeu. Aqui a nossa audiência, inclusive, participando e também elogiando tudo que você disse. Então tá convidado para voltar em outras ocasiões aqui. Tá bom, muito obrigado. E estou aberto a novos convites. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos, uma boa tarde. Nós conversamos com o Vitor Marques, ele que é o diretor da Reveste. E agora a gente vai para um rápido intervalo, fica comigo, que já já o Banca de Sapateiro está de volta. Obrigado. Agora, Banca de Sapateiro. Banca de Sapateiro. Oferecimento Sicó. Faça parte. Casa do Cartucho. Seu parceiro em impressão, qualidade e economia. Clinefro. Cuidado. Lojas Noroeste e Esportes da Sorte apresentam. Não é cedo para falar de Micarina 2024. A festa mais querida do Piauí está chegando. E você não pode ficar de fora. No dia 18, prepare-se para curtir o bloco Vambora com o Belmarque. Bloco Solta o Parango com o Parangolé. Bloco Elétrico com a Aline Rosa. E já tem o primeiro confirmado no Camarote Esportes da Sorte. O GG Léo Santana, dia 18 de outubro. No dia 19, a festa continua com o bloco Largadinho com Cláudia Leite. Bloco Vambora com o Belmarque. E bloco do Pole com o Polêmico. Já adquire logo o seu abadá no boleto na loja Calor em Teresina, no Riverside Shop. Dá até pra parcelar em 5 vezes. Eu não quero ouvir desculpas, hein? Compre logo seu abadá individual ou casadinha pra curtir 2 blocos. A Micarina 2024 é a micareta de melhor custo-benefício do Brasil. Vendas online no site Bilhete Certo. Micarina 2024. Dentro de você, a Avenida Ferve. Eu vi a Faculdade 7 como o início na realização de um sonho. E a 7 é uma instituição que me proporciona ter uma vida acadêmica bem expansiva. A Faculdade 7, nesse sistema modulado de ensino, que é pioneira aqui no estado do Piauí, possibilitou a mim, não só a mim, mas como vários outros colegas do Maranhão, a realizar esse sonho. Muito feliz fazendo enfermagem e é isso que eu quero para minha vida. Como lavanderia especializada, praticidade
qualidade e economia no seu dia a dia. Limpeza de roupas, tênis, cortinas, almofadas e travesseiros. Tudo com a utilização da mais alta tecnologia e pessoal treinado. Na Omo Lavanderia, utilizamos a qualidade dos produtos Unilever para deixar suas roupas limpinhas, delicadas e cheirosas. Para sua maior comodidade, conte com o nosso delivery. Omo Lavanderia especializada. Fica na Avenida Lindolfo Monteiro, 1116, Fátima. Você está assistindo Banca de Sapateiro. Volta com o Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. Agora são 12 horas e 7 minutos. E você, obviamente, pode continuar participando através do 2107-3003. Já eu faço mais uma rodada de participação. Mas agora nós temos mais uma entrevista aqui no estúdio com ele, o gerente de responsabilidade social da Águas de Teresina, o Gabriel Barbosa. Um prazer tê-lo aqui no Bom dia, Franci. Prazer para mim estar aqui e bom dia também para todos os ouvintes e telespectadores. Então, queria começar lhe questionando exatamente sobre esse avanço que a Águas de Teresina tem feito em todo o sistema aqui na capital piauiense, porque já foram mais de 83 mil teresinenses beneficiados com a infraestrutura implantada nas obras de esgotamento de esgoto no município. Eu me recordo que antes da Águas de Teresina chegar, a situação era realmente muito complicada. Quando a empresa assumiu o nível de esgotamento na capital, também o acesso à água não era pleno, havia uma dificuldade em vários bairros, especialmente os bairros mais altos da capital piauiense. Então, esse número de 83 mil teresinenses beneficiados, Gabriel, além dessa preocupação com a obra, há a preocupação social realmente na Águas de Teresina? Acho que é importante falar que desde que a Águas de Teresina assumiu aqui a concessão, né, primeiro nossa prioridade foi fazer com que a água chegasse a todos, né? Então isso foi feito, já foi realizado. E aí, no segundo momento, é a ampliação da rede de esgotamento sanitário. Quando nós, lá em 2017, a cobertura de Teresina era apenas 19%, né? E nós chegaremos ao final de 2024 com 59% de cobertura. Dentro desse pacote do investimento, do volume de investimento feito, né, para o esgotamento sanitário, lá nós tínhamos inicialmente 220 quilômetros de rede previstos, já estamos com 145 quilômetros. Isso fez com que nós pudéssemos já assegurar, né, a disponibilidade dessa infraestrutura instalada para 83 mil teresinenses, o que chega a aproximadamente 23 mil imóveis. O que é importante falar, Franci, que a questão da obra, ela tem as suas etapas. Então todo esse processo, né, de realização das obras, ele é um processo que ele vem planejado, né? Então é feito um planejamento para nós mapearmos as áreas onde as obras acontecerão. Toda essa comunicação é feita com a população. Então fazemos um trabalho que antecede as obras, que é de comunicar a população a partir dos nossos agentes socioambientais. Então os agentes, eles fazem visitas às casas para explicar à população qual que é a importância da obra, o período de realização da obra, e a partir daí inicia-se uma interlocução permanente com a Águas de Teresina para o morador acompanhar o andamento da obra. Para que nós possamos, para que todo esse investimento seja percebido, né, é importante também contar com a participação e colaboração dos moradores para realizar o que nós chamamos de conexões intradomiciliares. O que significa isso? Significa que a obra de esgotamento sanitário passando na frente, passando na casa, né, naquela rua, o terminal de conexão ele vai ficar disponível. E aí o morador precisa fazer as adequações necessárias na sua residência para conectar a rede, de fato, ou seja, o seu esgoto, à rede, para que esse esgoto seja levado à nossa estação de tratamento e devolvido ao meio ambiente tratado. Então, Gabriel,
há uma previsão da Águas de Teresina de quantas pessoas, quantas famílias serão beneficiadas ao longo desse processo de esgotamento sanitário com essa ação em específico? Então, a nossa ideia é chegar a 480 mil teresinenses, né, ao final de todo esse primeiro volume de investimentos. Esse processo aí tem sido realizado de forma que a população gradativamente vá aderindo, vá conhecendo os benefícios do esgotamento sanitário. Então é um serviço novo que está chegando à população. Então tudo que é novo, ele precisa levar informações para que as pessoas conheçam a importância, né? E esse trabalho, ele está muito alinhado com o que nós fazemos também na área de responsabilidade social da concessionária, que é de levar informação de qualidade diretamente aos bairros. Fazemos interlocuções, reuniões comunitárias, né? Temos programas como Estamos Presentes, no qual nós fazemos reuniões para levar informação e também ressaltar a importância do esgotamento sanitário e a questão do consumo consciente da água. Então é uma relação, são informações importantes para que a população de fato consiga perceber os benefícios. E é importante frisar, né, que, Gabriel, que não se restringe a essa ação, o trabalho social da Águas de Teresina. Eu me recordo, inclusive, que a empresa já lançou projetos como o Teatro do Futuro, orientando estudantes, orientando jovens teresinenses. Então, eu queria que você desse uma ideia para a nossa audiência, para o nosso telespectador, do que a Águas de Teresina tem feito além desse projeto e da infraestrutura que nós acabamos de citar, como esse do Teatro do Futuro e outras ações que se tem conhecimento da Águas de Teresina. O nosso portfólio de projeto, ele traz, né, benefícios que vão desde a questão educativa, então trabalhando nas escolas, levando informação de forma didática para as crianças, para os jovens. Então, um bom exemplo é o Teatro do Futuro, né, que foi utilizado muitos recursos visuais, audiovisuais, na verdade, para que as crianças percebessem, começassem a entender a importância do serviço. Mas além disso, tem projetos também de formação e capacitação profissional, inclusive projetos que são levados para os bairros, né, fortalecendo e valorizando a vocação dos grupos comunitários, para que projetos realizados em parceria com o Senai, para que nós possamos melhorar a qualidade de vida da população através da renda. E projetos também que estão vinculados à importância do serviço do esgotamento sanitário. Então, estamos planejando aí para, em breve, fazer o lançamento de um projeto no qual nós teremos, né, a capacitação de pessoas para não só conhecerem sobre a importância da conexão, mas também vão ser habilitadas para prestar esse serviço. Então, é um portfólio que ele compreende tanto a parte educativa, né, como a parte também de geração de renda para a comunidade, que é importante, porque nós queremos ir além do saneamento. Então, é levar para a população, de fato, qualidade e promover uma transformação na cidade. Gabriel, nós vivemos um momento em que se discute muito essa atenção à questão ambiental e ainda há uma problemática muito grande em relação ao desperdício de água. Então eu queria te questionar se nesses projetos da Águas de Teresina a população, os jovens também são orientados em relação a não desperdiçar esse bem que é essencial à vida. Super importante, François, sua pergunta, e dizer que quando nós chegamos, né, e abordamos de uma forma educativa essa população, seja de jovens, crianças, né, pais, enfim, comunidades, nós procuramos levar a informação de forma clara e trazendo exemplos. Então, quando nós falamos de consumo ou de uso consciente da água, nós trazemos exemplos práticos de como que o morador pode, nos seus hábitos, incorporar hábitos que sejam hábitos adequados e que vão melhorar o consumo. Então, vou trazer alguns aqui como exemplo. Ao invés de você utilizar, se você mora numa residência e precisa aguar plantas, então ao invés de utilizar a mangueira, utilize um regador, porque ali você tem um controle melhor da quantidade de água necessária para a planta. Se você utilizar água ao tomar banho, ao escovar os dentes, ao lavar a louça, sempre também utilizar água que de fato é necessário para você fazer a sua higiene, lavar a louça que precisa. A questão também do uso, né, que existe as pessoas têm muito hábito de usar a água da torneira,
usar mangueira para lavar a calçada. Então, sempre dizemos assim, olha, utiliza a vassoura, varre e não lava a calçada. Por quê? Aquela água que tá saindo da torneira, da mangueira, é uma água potável. Então é importante que as pessoas compreendam e comecem a adotar hábitos que são hábitos que vão contribuir para um consumo mais consciente. E, consequentemente, eles vão perceber isso, né, no seu consumo mensal. Perfeito, Gabriel. Eu queria agradecer imensamente você ter aceito o convite para participar hoje aqui do Banca de Sapateiro. Desejar boa sorte aí nesse trabalho que tem sido tão importante para as comunidades teresinenses e é feito, realizado, idealizado pela Águas de Teresina. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Francis, mais uma vez. Deixo um recado para a população de que a Águas de Teresina está disponível, né? Caso queiram ter mais informações, procure os nossos canais, redes sociais, né? O Instagram, @Águas de Teresina, o nosso website, aguasdeteresina.com.br, e se precisar, utilizar o nosso 0800, que é o 0800 223 2000. Obrigado. Nós conversamos com o Gabriel Barbosa, ele que é gerente da Águas de Teresina, cuida dessa atenção ao social da Águas de Teresina, dessa responsabilidade que hoje em dia toda empresa precisa ter, e a Águas de Teresina vem desenvolvendo com maestria esse trabalho. Muito obrigado, até a próxima. E agora a gente segue aqui na nossa audiência, porque tem uma participação do Erimar. Ele enviou um vídeo da avenida no Orgulho do Piauí, no bairro Orgulho do Piauí. Eu nem conhecia esse bairro, mas ele enviou aqui um vídeo que acredito que seja do Matagal, nessa avenida. Tá carregando, acho que já dá para colocar na tela. Vamos acompanhar aqui o vídeo. Então a gente já pede a providência das autoridades, né, para realizar a limpeza dessa avenida, porque realmente a situação tá bem complicada. Quem está nos acompanhando pela TV Jornal 20.1 observa que realmente muito lixo, o matagal tomou conta da avenida e precisa de providências. Então a ETURB, atenção para realizar os reparos, porque além dos riscos que envolvem acidentes, a visibilidade fica prejudicada, também tem a questão sanitária, porque nós estamos enfrentando um período em que a dengue está se alastrando por todo o Piauí, então há necessidade dessa limpeza ser realizada com afinco e com celeridade o quanto antes. E agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o impacto da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano, porque essa temática, que é uma temática que urge na sociedade atual, ela foi debate na Comissão de Defesa da Democracia. Vamos acompanhar como foi. O uso cada vez mais frequente da inteligência artificial e a ausência de mecanismos eficazes para assegurar a veracidade de mensagens e informações veiculadas nas redes sociais preocupam os senadores da Comissão de Defesa da Democracia diante da aproximação das eleições municipais no segundo semestre. A possibilidade de manipulação de informações no contexto eleitoral levanta questões sobre a interferência da IA nas escolhas dos eleitores e na própria integridade das eleições. Alguns senadores relataram que eles mesmos já foram vítimas. A minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Era a candidata de oposição ao nosso candidato. E aí me botaram fazendo a minha voz, fazendo a chamada. Uma coisa relativamente simples, mas altamente comprometedora. Eu também já fui vítima. Aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, né? Alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news, né? É muito difícil alguém no país não ter sido vítima disso. Eleição municipal, tu tens municípios pequenos em que o único instrumento talvez de comunicação seja as redes sociais, porque não tem rádio, não tem televisão participando das eleições, e talvez o único instrumento seja essa questão
e que é uma eleição com até uma complexidade maior para acompanhamento, né, daquilo que se põe nas redes, a verdade, a falso, né, é até mais complexo para você acompanhar e monitorar. Em fevereiro, o TSE alterou as regras sobre propaganda eleitoral, que passam a exigir marcas d'água para identificar o uso de IA na criação das peças. Representantes de plataformas de redes sociais falaram sobre as estratégias que as empresas oferecem. E o Google tem como missão justamente organizar as informações do mundo e torná-las úteis e disponíveis para todos. O que isso significa quando a gente fala de eleições? Isso significa justamente fornecer suporte para os eleitores na busca por informações oficiais e úteis para que eles possam fazer uma escolha mais informada quando eles vão votar. Conectar pessoas a informações confiáveis é, portanto, o primeiro pilar da nossa atuação nas eleições. Nas eleições de 2022, por exemplo, nós lançamos com o TSE as ferramentas Como Tirar Título de Eleitor e Como Votar, que eram recursos que apareciam diretamente na busca do Google para ajudar as pessoas a encontrar o melhor conteúdo para participar do processo democrático, justamente o conteúdo que era fornecido pelo TSE, a fonte oficial de informação sobre eleições no Brasil. Qualquer tentativa de minar a integridade da participação cívica impacta os princípios fundamentais de liberdade de expressão, proteção à privacidade e outros direitos fundamentais. Como resultado, aplicamos rótulos visíveis a publicações violadoras das nossas políticas, informando aos utilizadores que o conteúdo viola a nossa política de integridade física, cívica em específico. Essa comissão, aliás, de defesa da democracia, ela nasceu exatamente nesse sentido, né? Nessa linha do fortalecimento da democracia no país. E essa audiência pública vai na esteira daquilo que nós defendemos e num programa continuado e sistemático de vigilância do processo democrático brasileiro. Olha, esse tema é essencial nas eleições municipais deste ano, porque a inteligência artificial é capaz, até mesmo ali com as deepfakes, de colocar um candidato falando algo que ele não disse, numa situação em que ele não esteve, e muitas pessoas acreditarem, até que aquela informação seja desmentida, que aquele vídeo seja desmentido pelo candidato, o estrago já foi feito. Então, por isso, a importância de todo esse debate que envolve a inteligência artificial. Mas agora a gente vai para aquele momento que boa parte da nossa audiência espera, que é o momento para falar de esportes. E ela, a nossa comentarista de esportes, já está aqui, a Leona da Mata. Leona, bom dia, é um prazer tê-la aqui no Banca. Muito bom dia, boa tarde já, França. A gente não almoçou, né? Eu não almocei. Boa tarde aos nossos telespectadores do 20.1 e os nossos ouvintes da 90.3. Você que está almoçando vai escutar um pouquinho de esporte comigo. A gente vai falar do amistoso do Brasil contra os Estados Unidos, o jogo do River contra o Motoclube ontem, que foi transmitido aqui pela TV Meio, e a gente vai falar também sobre os jogos que vão acontecer hoje do Brasileirão Série A. Olha, eu vou dizer que os jogos que aconteceram ontem não foram nada bonitos, não. Eu não gostei de nenhum dos dois. Vamos começar pelo empate do Brasil contra os Estados Unidos. Eu estava assistindo o jogo e me surpreendeu muito a atuação dos Estados Unidos contra o Brasil, né? Os Estados Unidos, que veio aí de uma goleada, ele perdeu de 5-1 para a Colômbia. O Brasil também veio de um jogo sufocado contra o México, mas ganhou de 3-2 do México. Os norte-americanos parece que leram bem a atuação do Brasil, fecharam muito suas retrancas, isso não há dúvidas, mas a gente assim ainda conseguiu arrancar o primeiro gol. O atacante Rodrigo fez ali no comecinho, o Vini também tentou fazer várias finalizações, mas o goleiro dos Estados Unidos estava mais astuto, né, o Turner, e logo depois veio o empate. Os Estados Unidos, o atacante Pulisic fez o outro gol, um gol de falta ali, vocês viram ali na imagem no começo, tinha um buraco na defesa do Brasil e o Alisson não pegou esse gol. Depois desse empate, só mesmo finalizações e não muitas coisas. Toda vez que o Brasil entrava na área, fazia escanteio, qualquer coisa, tinha pelo menos 8 jogadores dos Estados Unidos dentro da área para
fechar. Teve a escalação do Endrick, o Dorival Júnior repetiu que ele fez no último jogo, escalou o Endrick ali no segundo tempo e tal, para ver se surtiu o mesmo efeito que surtiu com o México, né? O Endrick foi bem decisivo, ele fez o terceiro gol contra o México, mas não surtiu efeito, foi um empate mesmo insosso em 1-1, até o dia da estreia, que vai ser dia 25, contra a Costa Rica, Brasil contra a Costa Rica, pela Copa América. Vamos falar agora do jogo do River contra o Motoclube. Aconteceu pela 8ª rodada da Série D, aconteceu aqui no Albertão, foi transmitido pela TV Meio, e foi um jogo feio. A atuação do River não estava boa, de fato. Eu diria que foi um duelo apático, porque apesar do Motoclube ter feito 3-1 contra o River, o jogo eu analisei que estava um jogo apático, um jogo aleatório, desorganizado, mas principalmente pelo River. Apesar de ambas as equipes estarem no mesmo patamar, assim, Série D, e eu analisei que o jogo estava bem fraco, mas quem aproveitou a fraqueza do inimigo, mesmo estando fraco, foi o Motoclube, que fez 3 gols aí. Ele arrancou o placar ali logo nos 22 minutos de partida, em seguida fez uma cobrança de pênalti também, o Rian marcou outro, e o Galo ele só veio fazer um gol ali nos 38 do segundo tempo, que inclusive foi o jogador Vitão que fez, né? O jogo, ele na verdade, ele mostra a fragilidade que o River tá passando. Não tá passando uma fase muito boa. Perdeu o Campeonato Piauiense, tá fora da Copa do Brasil, também não tá na Copa do Nordeste, saiu da Copa do Nordeste, perdeu a Copa do Nordeste, não teve uma vida útil muito longa na Copa do Nordeste. E eu diria que precisam ser feitos mais... Precisa mudar a narrativa do time, sabe? O André Gaspar precisa ser mais incisivo com o River nesse sentido. Eu fui quando o River jogou contra a última partida do River aqui no Albertão, e ele abriu uma goleada, sabe? Então é muito inconstante, mas eu acredito que o placar não era para ser esse, era para ter sido bem menor. Com a derrota, o River saiu do G4, né? Agora ele está na 5ª posição, com apenas 11 pontos, e o Motoclube ocupou o lugar do River na 3ª posição com 13 pontos. Agora a gente vai falar do Brasileirão Série A, 8ª rodada. Hoje tem 6 jogos, mas eu vou falar dos mais importantes. Hoje a gente tem Cruzeiro contra Cuiabá, Atlético Paranaense contra o Criciúma. Fique de olho no Criciúma, esse time, ele é muito inconstante, às vezes ele ganha, às vezes ele perde, ele tá sabendo vivenciar muito bem a Série A, ele é um time vindo da Série B. Também temos os grandes, os maiorais aí, o Palmeiras contra o Vasco. Olha só, o Palmeiras que tá ali na 8ª colocação, ele busca o G4. E o Vasco que tá ali na 14ª, ele tá buscando mesmo não ser rebaixado, né? Ele tá ali pau a pau com o Corinthians, meu Deus do céu. Quem que vai ser rebaixado? O Corinthians saiu, né? Com empate de terça-feira, esperamos que o Vasco aí sustente, né? Mas o Palmeiras, ele tem uma atuação muito boa. Apesar dos jogos mornos que eles têm feito, o técnico Abel, junto com a torcida e junto com os jogadores, eles têm uma sintonia magnífica. A gente também vai ter embate de tricolores nordestinos. Bahia contra Fortaleza. O Bahia que está em 3º lugar. O Bahia tem uma atuação muito boa. Tá surpreendendo. Apesar dele não ter ganhado a Copa do Nordeste, quem ganhou foi o Fortaleza. O Bahia ganhou no último jogo contra o Atlético Mineiro. Então, ambos vêm de vitórias muito gloriosas. E vai ser lá na Fonte Nova. O do Vasco e do Palmeiras vai ser no Allianz Parque, né, na casa do Palmeiras, então vai ser um pouco mais difícil aí pro Vasco. O do Bahia contra o Fortaleza vai ser na Fonte Nova, casa do Bahia. E Flamengo e Grêmio. O Flamengo aí que quer tá em 2º lugar, quer reaver o 1º lugar que o Botafogo tomou. Vai jogar contra o Grêmio em casa, no Maracanã, às 20 horas. E o grande desafio, né? Apesar do Tite tá tendo uma boa atuação, o Flamengo tá tendo uma boa atuação. Ele bambeou ali no meio, mas agora ele retomou as rédeas. Mas o grande desafio agora é que o time tá sem os jogadores
que foram emprestados para a Copa América, para os seus próprios países. Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha, que foram para a seleção uruguaia, e o Pulgar, que foi para o Chile. Esse vai ser o desafio do Tite. Também tem um Internacional contra o São Paulo. O São Paulo que está aí na quarta, está no G4, está na quarta posição. Vão ter três partidas de times do G4 aí, o Bahia, o Flamengo e o São Paulo. É esperar para ver o que vai acontecer nessa quinta-feira. Lembrando que amanhã eu trago os destaques já da 9ª rodada, que vai ser esse fim de semana. O destaque que eu trouxe pro meionews.com, o portal mais completo, acesse meionews.com. Na editoria de esportes você vai ver que tem uma matéria sobre o vôlei, a Liga das Nações de Vôlei feminino. As meninas continuam invictas. Brasil atropelou a Alemanha e dispara na liderança da Liga das Nações. Elas não perdem uma vez. Elas estão invictas, elas estão representando. Os meninos ganham, perdem, estão ali, mas elas estão dando nome. Ontem elas tinham ganhado da Polônia e amanhã elas vão jogar contra a Bulgária, assim. Vai ser 2 horas da manhã de sexta, né? Vai ser na madrugada. Pelo fato dos jogos estão sendo em Hong Kong, né? Estarem sendo em Hong Kong. Esse horário, assim, meia-noite, 2 horas da manhã, mas foco para a capitã Gabi. Novamente, ela foi o destaque ofensivo do Brasil. Ela é a camisa 10, ela marcou 28 pontos. 25 foram no ataque, ela bloqueou 2 vezes e 1 ponto de saque. Gente, e Franci? Olha, Leona, assim, eu gostei muito do desempenho da seleção feminina de vôlei, porque mesmo, agora do momento fofoca, né? Porque mesmo diante ali do fim de uma relação mais próxima da Sheila com a capitã da seleção, a Gabi. Tivemos esse affair quebrado, gente. Ela parece ali que pegou isso como um gás, né, pra sair ainda melhor na competição. Profissionalismo, o nome disso. E também saúde mental, né, Leona? Com certeza, porque você tá na Liga das Nações. Mental. Já 46 dias hoje para as Olimpíadas de Paris 2024. Acontece uma coisa dessa? Caraca! Olha, e lembrando que teve ali também aquele rompimento da Sheila com a Mari antes das Olimpíadas de 2012, em que o Brasil ganhou o ouro lá em Londres. Então, vamos acreditar, né, que a cena irá se repetir neste ano. Com certeza. Nossa, e elas estão invictas, elas estão dando nome. Com certeza a atuação vai se perpassar até as Olimpíadas e vai continuar, na verdade, né, até as Olimpíadas, e é isso que a gente espera. A gente aguarda as Olimpíadas e aguardo amanhã também, que eu estarei de volta falando sobre o Brasileirão e os jogos do fim de semana e trazendo alguns destaques também de vôlei. Isso então, muito obrigado, Leona. Eu que agradeço. Participado hoje, mais uma vez, do Banca de Sapateiro. E agora, você que me acompanha, eu tenho um recado. Ontem, inclusive, nós noticiamos aqui no Banca de Sapateiro 2 mortes por conta ali de pessoas que tocaram na rede elétrica e acabaram falecendo. 2 pessoas que morreram eletrocutadas. Então você que me acompanha, que vive sintonizado em nossa frequência, já sabe que é preciso ter muito cuidado para evitar acidentes domésticos com eletricidade. Mas não custa nada reforçar algumas dicas de segurança. Jamais manuseie equipamentos elétricos com o corpo molhado ou em contato com a água. Se for ligar a algum eletrodoméstico, segure no plug da tomada e nunca no fio do aparelho. Lembre dos cuidados com seu celular, jamais utilize o aparelho ligado na tomada enquanto está carregando. Também não faça uso de carregadores ou fones de ouvido piratas. E nem pensar em instalar antenas ou cerca elétrica próximas à rede de energia, à rede elétrica. Equatorial Energia, pelo futuro todo dia. E agora a gente vai para a nossa última pausa de hoje. Fica comigo que já já tem mais Banca de Sapateiro e eu volto logo com participação popular. Você está assistindo Banca de Sapateiro.
lavanderia especializada. Praticidade e economia no seu dia a dia. Limpeza de roupas, tênis, cortinas, almofadas e travesseiros. Tudo com a utilização da mais alta tecnologia e pessoal treinado. Na Omo Lavanderia, utilizamos a qualidade dos produtos Unilever para deixar suas roupas limpinhas, delicadas e cheirosas. Para sua maior comodidade, conte com o nosso delivery. Omo Lavanderia especializada. Fica na Avenida Lindolfo Monteiro, 1116, Fátima. É só na Quina. Não é dinheirinho, é dinheirão. É só na Quina. Já virou uma tradição. É só na Quina. Prêmio estimado em 220 milhões e não acumula? É só na Quina de São João. Sorteio 22 de junho. Loterias Caixa. Rádio Jornal Meio Norte, 90.3. Você está assistindo Banca de Sapateiro. De volta com Banca de Sapateiro na TV e Rádio Jornal. Agora são 12 horas e 38 minutos e nós já vamos direto para a participação popular. Quem participa é o pastor Etivaldo. Vamos escutar o que ele diz. Francis Teixeira, bom dia, meu querido irmão. Bom dia. Estamos aqui te assistindo aqui. Apesar que eu não perco nenhum, eu nunca achei foi um jornalista que quando der na hora do jogo do poder, mande um abraço para mim e para missionária Toninha, minha esposa. Francis Teixeira, eu brinco assim às vezes sobre negócio de time, mas eu sou um torcedor que não sou doente não, graças a Deus. Hoje mesmo que eu sou vascaíno, mas hoje mesmo eu tô botando no mínimo uns 3-0 pro Palmeiras. Você chuta o mesmo? Me diz alguma coisa? Eita, França, bom trabalho, meu irmão. Deus te abençoe. Olha, pastor Etivaldo, também, 2-0, 3-0, eu acho que vai ser por aí sim. Muito obrigado pela audiência, pela participação. Vou inclusive aqui mostrar a foto do pastor Etivaldo e da missionária Antônia, a esposa dele. E lá no Jogo do Poder também eu vou levar no gente que vê a gente. Muito obrigado, pastor Etivaldo, pela audiência. E a sua esposa também, um grande abraço. E mandar também um abraço para o Erimar, o Jurandir, que também enviou uma foto assistindo o programa. Ele que é do bairro Pissarra, e enviou também uma foto e escreveu o seguinte: almoçar com filhas e netos. Hoje é o meu aniversário. Parabéns, Jurandir. Vamos mostrar a foto dele aí com a família. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho, e que seja aí um novo ciclo repleto de felicidade, de alegria. Os nossos parabéns, Jurandir, muito sucesso. Um abraço também para o Francisco Neto, ele que faz aqui um questionamento. Os produtos chumbinho, cerol e vape são tão nocivos à sociedade quanto as drogas proibidas e perseguidas pelas polícias, só que as primeiras têm menor assédio do que as outras. Seria uma boa dica essa nova investida de proteção às pessoas e aos animais, não acha? Acho sim, concordo, Francisco, é preciso sim muita atenção também em relação a esses produtos, porque já tivemos muitos casos, né, de pessoas e principalmente de motoqueiros que ficaram bem machucados e até mesmo óbitos por conta aí do cerol. E tem outros, esses produtos como chubinho e vape que também fazem muito mal à sociedade, que são drogas aí que estão sendo difundidas e que merecem também toda a atenção e repressão da sociedade. Muito obrigado, Wilson, pela participação. Wilson não, Francisco, porque o Wilson Padeirinho também mandou mensagem. Muito obrigado pela participação, Wilson. O nosso contato
é o 2107-3003. Você pode mandar sua mensagem, sua participação, que daqui a pouquinho eu leio mais mensagens. E agora a gente vai acompanhar uma reportagem, porque senadores dos Estados Unidos pediram que o Biden apoie o Brasil na taxação dos super ricos. Essa é uma pauta que está em voga no Congresso Nacional e está sendo discutida pela equipe econômica do presidente Lula. Há a possibilidade de uma arrecadação bilionária caso essa taxação dos super ricos aconteça. Vamos acompanhar mais detalhes. Na presidência rotativa do G20, o Brasil quer que detentores de grandes fortunas paguem impostos equivalentes a pelo menos 2% de sua riqueza. Nesta quarta-feira, 18 senadores americanos pediram que o presidente Joe Biden apoie a iniciativa brasileira de cobrar um imposto mínimo global aos super ricos. Em nota, os políticos destacaram que estabelecer padrões mínimos em todos os países permitiria aos Estados Unidos e a outras nações arrecadarem bilhões de dólares para atender necessidades prementes. Este valor poderia ser destinado, por exemplo, para o combate às pandemias, às mudanças climáticas e à desigualdade. O texto da presidência da Comissão Independente para a Reforma do Sistema disse acreditar que a iniciativa brasileira do G20 é de interesse estratégico para os Estados Unidos. Os senadores pediram que Washington se some a outros países para alcançar um acordo histórico que garanta uma economia americana e global mais equitativa. Os especialistas estimam que, globalmente, os super ricos paguem cerca de 0,5% de sua riqueza estimada em impostos. É uma proposta que eu particularmente sou favorável, porque nós, cidadãos comuns que não temos essa fortuna, pagamos uma carga tributária muito grande. Então poderia aliviar para o trabalhador, para as pessoas mais pobres e com isso os super ricos serem taxados. Ali 0,5% da fortuna deles é como se fosse um troco para quem arrecada bilhões de reais por mês. Então é uma proposta que eu acho que é uma solução para aliviar a carga tributária dos 99% que não estão aí nessa faixa de grandes fortunas. Quando a gente fala em grandes fortunas, a gente não está falando daquele que é rico, que tem ali um bom apartamento, que tem um carro de luxo, mas não, estamos falando de bilionários que têm aí bilhões e mais bilhões de fortuna. Então, é uma medida que eu acho realmente importante, seria a saída para reduzir a tributação das pessoas mais pobres. E agora, você que está me acompanhando, eu tenho uma dica de saúde. Isso mesmo, na Clinefro, cuidar vai além do tratamento. Aqui, a cada sessão de hemodiálise, estamos comprometidos em oferecer não apenas a melhor tecnologia e cuidados médicos, mas também apoio emocional e compreensão. Nossos pacientes são nossa prioridade e é por isso que confiam em nós para proporcionar uma jornada de tratamento seguro, confortável e confiável. Venha nos conhecer e descubra o cuidado diferenciado que oferecemos. Clinefro, cuidando da saúde dos seus rins. A Clinefro fica localizada na Rua Acre 215, bairro Ilhotas. O número é DDD 86-3223-1987. Clinefro. E outra temática que vem sendo muito debatida no nosso país é a temática que envolve a margem equatorial. Então, a margem equatorial, ela fica localizada ali numa faixa que fica de Roraima até o Rio Grande do Norte. E há uma preocupação em relação aos problemas ambientais que a exploração dessa margem equatorial do petróleo pode ocasionar no meio ambiente, no equilíbrio ambiental dessa região, que é uma região importante que inclusive ali engloba a Amazônia. E o presidente Lula, ele afirmou ontem que o Brasil deve aproveitar a oportunidade de explorar petróleo em águas próximas à foz do rio Amazonas,
apesar dessas críticas que são realizadas pelos ambientalistas. Vamos acompanhar como foi essa posição do presidente. Em um evento com a presença de investidores da Arábia Saudita no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender a exploração de petróleo perto da foz do Rio Amazonas. Para o líder petista, o Brasil deve aproveitar a oportunidade com responsabilidade. Queremos fazer tudo legal, respeitando o meio ambiente, respeitando tudo. Mas nós não vamos jogar fora nenhuma oportunidade de fazer esse país crescer, de fazer com que este país, junto com a Arábia Saudita, nos BRICS, possa criar uma nova forma de investimento. O projeto petrolífero offshore, em uma área conhecida como Margem Equatorial, é altamente controverso e gera tensões até mesmo dentro do governo Lula. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se opõe abertamente à exploração. No ano passado, o IBAMA negou a concessão de uma licença à Petrobras para realizar perfurações exploratórias de petróleo na área. Então é importante ter em conta que nós, na hora que começarmos a explorar a chamada margem equatorial, sabe, que eu acho que a gente vai dar um salto de qualidade extraordinária. Ambientalistas apontam uma contradição em Lula por defender a exploração de combustíveis fósseis, enquanto busca se destacar como uma figura proeminente na luta contra as mudanças climáticas. Apesar das críticas, a nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que desejava acelerar a exploração de novas reservas, incluindo a região próxima à foz do Rio Amazonas. Alguns países, como a Guiana, já têm explorado essa margem equatorial. E para se ter uma ideia, o crescimento do produto interno bruto, que é a soma das riquezas na Guiana, chega ali a crescer 60%, mais de 60% por conta da exploração dessa margem equatorial. Então, realmente, se isso acontecer, vai gerar muitos recursos para o Brasil. Claro que tem que ter essa atenção com o meio ambiente, porque a natureza já deu muitos recados de que não pode mais ser vilipendiada, porque as tragédias e as catástrofes ambientais seguem por todo mundo. E a maior feira de beleza, estética e bem-estar acontece entre os dias 30 de junho e 1º de julho no Centro de Convenções de Teresina. Vem aí a feira Toda Beleza. Palestras, cursos, oficinas, exposição de produtos e tendências. E o melhor, serviços gratuitos. Participe da Toda Beleza e fique por dentro de tudo do ramo da estética e bem-estar. A entrada também é gratuita. Acesse as redes sociais da Toda Beleza e fique por dentro. O patrocínio é do Sebrae e Roseane Débora Centro de Estética. Feira Toda Beleza, dias 30 de junho e 1º de julho, no Centro de Convenções de Teresina. Então não perca essa oportunidade, já anota aí na agenda para participar da Feira Toda Beleza. E agora são 12h50 e chegou a hora de nos despedirmos de mais uma edição do Banca de Sapateiro. Mas nós temos um encontro marcado aqui amanhã, às 11 horas. Até mais e fique com a nossa programação. Você é associado ou que está em negociação. Temos condições imperdíveis aqui na Protecar Brasil. Um espetáculo de benefícios e auxílios sem custo adicional. E você que não é associado, traga sua proposta comprovada que cobrimos na hora. Só na Protecar Brasil. Personalizamos o plano que combina com você. Com parcelas a partir de R$50 para moto e R$100 para carro. Ô, garapa! Temos coberturas para roubo, furto, incêndio, colisão, terceiros, carro reserva, vários benefícios e auxílios, reboque ilimitado, assistência 24 horas e muito mais. Ligue agora, 86-3303-9808. Quem quer proteção, tem Protecar Brasil! Desde 2010, cuidando do que você mais valoriza. Loja
Lojas Noroeste e Esportes da Sorte apresentam Não é Cedo pra Falar de Micarina 2024. A festa mais querida do Piauí está chegando e você não pode ficar de fora. No dia 18, prepare-se para curtir o bloco Vambora com o Belmarque. Bloco Solta o Parango com o Parangolé. Bloco Elétrico com a Aline Rosa. E já tem o primeiro confirmado no Camarote Esportes da Sorte. O GG Léo Santana, dia 18 de outubro. No dia 19, a festa continua com o bloco Largadinho com Cláudia Leite. Bloco Vambora com o Belmarque. E bloco do Pole com o Polêmico. Já adquire logo seu abadá no boleto na loja Calor em Teresina, no Riverside Shop. Dá até pra parcelar em 5 vezes. Eu não quero ouvir desculpas. Compre logo seu abadá individual ou casadinha pra curtir 2 blocos. A Micarina 2024 é a micareta de melhor custo-benefício do Brasil. Vendas online no site Bilhete Certo. Micarina 2024. Dentro de você, a Avenida ferve. Vários dias de bater perna e comprar presente, pra se divertir com coisas diferentes. Vários dias de comer e ficar contente, de pipoca no escurinho com a telona na frente. Vários dias de ser feliz, somente Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Cocai Shopping, seu lugar pra todos os dias. Vem com a gente!